Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um pouquinho mais de conhecimento de história e nós vamos falar a respeito do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho, que é internacionalmente conhecido, hoje comemorado em mais de 80 países. Como que tudo isso começou? Foi nos Estados Unidos, em Chicago. Foi no ano de 1886 e era um dia 1º de maio. Houve uma grande manifestação em uma praça, e nesta praça, então, era um dia chuvoso, com milhares e milhares de pessoas. Ali por volta das 10 horas da manhã, a maioria das pessoas já tinham ido embora. E ficou um grupo de mais ou menos 200 pessoas. Neste momento, então, estoura uma bomba e os policiais começam, então, a atirar contra as pessoas que estavam ali. E o resultado de tudo isso foram muitas mortes, muitas pessoas machucadas. Então, a partir daquilo ali, em outros países também começaram as manifestações por causa do excesso de trabalho, por causa das condições precárias de trabalho e muitas horas de trabalho por dia. Bom, neste caso, então, começou a ser, naquele país, começou então a ser considerado esse dia 1º de maio como um dia de homenagens, como um dia do trabalho ou o dia do trabalhador. Vamos saber então como é que isso aqui começou no Brasil, já que é uma data comemorada em mais de 80 países. Em 1925, o nosso presidente se chamava Arthur Bernardes e ele que decretou o Dia do Trabalhador. Mas era-se mais que homenagens, coisas desse sentido. No governo do Getúlio Vargas, vou colocar especificamente aqui na década de 30, 40, 1930, 1940, o governador Getúlio Vargas começou a utilizar o dia 1º de maio para homenagear os trabalhadores, mas também para divulgar alguns benefícios através de instituição de lei. Então ele determinava aqueles benefícios em uma lei. O que significava isso? Que a partir daquele momento, essas leis deveriam ser obedecidas. Então, ele criou alguns benefícios, como assim, o salário mínimo, que é um negócio que existe até hoje, a carteira profissional, que é onde registra, onde comprova que a pessoa trabalha naquela empresa. E isso aí existe até os dias de hoje. O salário mínimo, por exemplo, foi instituído naquela época, nessa década de 30 e 40, que todos os anos ele tem e é por lei obrigado a ser reajustado para que o trabalhador consiga a sua manutenção mínima, né, o seu sustento. E também foi criado ali a aposentadoria, que é a previdência social. A pessoa, enquanto ela está trabalhando, ela vai contribuindo, ela vai deixando um pouco do salário dela guardado num determinado fundo. E quando ela se aposenta, que ela chega numa determinada idade, que ela não aguenta mais trabalhar, então ela recebe a aposentadoria, que é o que? Aquele dinheiro que ela foi deixando aos longos dos anos que ela trabalhou, ela recebe depois quando ela tiver com uma certa idade e ela não tem mais condição de trabalhar, ou por lei ela tem direito para receber aquilo lá, certo? Então aí vocês estão entendendo por que é o nosso feriado de 1º de maio, por que não existe aula nas escolas, por que a maioria dos profissionais e aqueles que podem, não é verdade, ficam em casa com a família. Então, essa nossa aula de hoje é que vocês entendam por que do dia 1º de maio, por que deste feriado, tá ok? Então, um abraço para vocês, manda aí um joinha no nosso vídeo, inscreva-se aí no nosso canal para a gente ir compartilhando outros conhecimentos. Tchau, tchau!